Pare. Eu sei exatamente o que você estava prestes a fazer. Eu sei que sua mão já estava indo na direção de fechar. Eu sei que uma parte de você pensou, mais uma mensagem, já vi tantas. Eu sei que você quase disse, depois eu vejo. Mas alguma coisa te segurou. Alguma coisa te fez ficar mais um segundo. E eu preciso que você entenda uma coisa antes de qualquer palavra. Isso não foi coincidência. Isso não foi um acaso do algoritmo. Isso não foi só curiosidade. Foi o Espírito Santo te impedindo de sair, porque existe uma urgência real neste momento. E essa urgência não é para assustar você, é para proteger você. Há poucos minutos, enquanto eu orava, a atmosfera mudou de um jeito que eu não consigo explicar com palavras comuns. Eu estava falando com Deus e de repente senti como se o tempo tivesse apertado, como se algo estivesse prestes a acontecer e o céu não pudesse esperar. Foi quando o arcanjo Miguel apareceu diante de mim com uma expressão que eu nunca tinha visto. Não era só seriedade. Era seriedade misturada com amor. Era urgência misturada com compaixão. Era como se ele carregasse uma notícia que não podia ser adiada nem por um minuto. E ele disse algo que me fez levantar, largar tudo e vir aqui falar com você agora. Ele disse, diga para essa pessoa, não pule, não feche, não saia. Jesus tem uma mensagem urgente para ela. Se ela ignorar agora, ela vai perder uma direção que pode mudar completamente a rota da vida dela. E quando Miguel falou isso, eu senti no meu peito como se fosse uma mão firme segurando meu coração para eu entender o peso do que estava acontecendo. Então, eu repito as palavras do arcanjo Miguel como se eu estivesse olhando nos seus olhos. Não pule, não feche, não trate isso como mais uma coisa. Dê alguns minutos para ouvir o que Jesus quer falar com você agora, porque pode ser a coisa mais importante que você vai ouvir neste tempo. Eu sei que você pode estar pensando, por que tanto drama? Por que tanta insistência? Por que esse tom urgente? E eu vou te responder com clareza, porque Miguel me deu razões específicas. Não são frases soltas, não é manipulação barata. É explicação para você entender o que está em jogo. A primeira razão é simples e profunda. Esta mensagem é específica para você. Não é genérica, não é um texto que serve para qualquer pessoa de qualquer jeito. Jesus viu você. Jesus conhece seu nome, conhece suas noites, conhece suas lutas, conhece seus pensamentos escondidos, conhece sua história completa, inclusive as partes que você não conta nem para quem mora com você. E ele preparou uma palavra com você em mente. Pense nisso. Em um mundo com bilhões de pessoas, em um dia com milhões de conteúdos, você chegou exatamente aqui, exatamente agora. Você não está aqui por sorte, você não está aqui por acidente. Deus te trouxe. E quando Deus te traz é porque Ele quer falar. Você acha mesmo que deveria ignorar algo que Jesus preparou especificamente para você? A segunda razão é que o timing é crucial. Miguel enfatizou isso com firmeza. Ele disse, ela precisa ouvir agora. Não amanhã, não semana que vem, não quando tiver tempo, agora. Porque há algo acontecendo na sua vida neste momento. Algo que parece pequeno aos olhos de quem vê de fora, mas enorme por dentro. Pode ser uma decisão que você está empurrando com a barriga. Pode ser um caminho que você está escolhendo sem perceber. Pode ser uma encruzilhada em que você se encontra e não sabe qual direção seguir. E o que Jesus vai falar agora vai te orientar, vai te dar clareza, vai te proteger de um erro que depois você poderia lamentar. Você sente isso? Você sente que existe um peso no ar? Você sente que tem um algo dentro de você dizendo que precisa de direção. Talvez você esteja prestes a desistir de algo que Deus colocou nas suas mãos. Talvez você esteja prestes a aceitar uma situação que Deus nunca disse para você aceitar como destino. Talvez você esteja prestes a tomar uma decisão só por cansaço, só por medo, só por pressão. E Jesus, por amor, está te chamando agora para te guiar antes que você escolha pelo impulso e depois carregue as consequências. A terceira razão é que há consequências naturais em ignorar. Não é Deus punindo você com raiva. Deus não é um tirano que fica esperando você errar para te esmagar. Mas Miguel me disse algo que me deixou sério.
Quando Deus estende a mão, quando Deus oferece direção, quando Deus tenta te proteger, se você ignora, você perde. Você perde oportunidade. Você perde livramento. Você perde uma orientação que poderia evitar sofrimento. E essa perda dói, porque depois você olha para trás e pensa: e se eu tivesse ouvido? E se eu tivesse ficado? Existe um versículo que ecoa como alerta: eu chamei e vocês recusaram. Deus chama, Deus aponta o caminho, Deus avisa com amor, Ele não força. Mas ignorar tem custo. E Miguel perguntou: ela quer correr esse risco? Você quer mesmo, daqui a alguns meses, olhar para trás e pensar que você ignorou a mão de Deus por pressa, por distração, por desânimo? A quarta razão é espiritual. Miguel me disse: o inimigo quer que ela pule. E isso pode soar estranho para algumas pessoas, mas é real. O inimigo não perde tempo com quem não é ameaça. O inimigo não luta contra quem já desistiu. O inimigo fica desesperado quando percebe que Deus está prestes a levantar alguém, curar alguém, restaurar alguém, alinhar alguém. Então ele sopra pensamentos, ele coloca pressa, ele coloca desdém, ele coloca aquele "isso é bobagem" que vem do nada. E Miguel disse: preste atenção nos pensamentos que estão vindo agora. Pensamentos como: não vai mudar nada, você tem coisas mais importantes. Isso é repetido no Pula Logo. E eu preciso te dizer, esses pensamentos não são seus. São dardos, são distrações, são iscas. Você não precisa obedecer isso. Resista. Porque se você ficar, se você ouvir com o coração, algo vai acontecer dentro de você. Algo vai ser ajustado. Algo vai ser curado. E é por isso que existe essa pressão para você sair. A quinta razão é a mais bonita de todas. Miguel me disse com um sorriso que parecia carregar luz. Depois que ela ouvir o que Jesus tem para dizer, a vida dela pode nunca mais ser a mesma. E não no sentido de medo, no sentido de transformação, no sentido de libertação, no sentido de renovação. Não é só ouvir palavras bonitas, é encontro, é direção, é toque do Espírito Santo. É aquele momento em que você percebe: Ele me viu, Ele me entende, Ele está comigo. Então eu te pergunto com todo respeito e toda firmeza: vale a pena correr o risco de perder isso? Vale a pena pular o que pode ser um divisor de águas? Você ficou, você não pulou. Você escolheu dar uma chance. E agora eu vou te dizer: existe recompensa na obediência. Existe recompensa em permanecer. Existe recompensa em dizer: eu vou ouvir. Miguel abriu diante de mim uma espécie de pergaminho, como se fosse uma carta do céu. E o que estava escrito não parecia papel. Parecia luz. E cada palavra que ele lia era como se entrasse no peito e acendesse um lugar apagado. Eu vou transcrever para você do jeito mais fiel possível, do jeito mais natural para o seu coração entender. E eu quero que você receba como se Jesus estivesse falando agora, diretamente com você. Meu filho, minha filha, eu vi você pensando em desistir. Quando essa frase chegou, eu senti um silêncio forte, porque existe gente que está ouvindo isso agora, e ninguém sabe, mas você sabe. Você já pensou em desistir? Talvez não de forma dramática, talvez não dizendo em voz alta, mas desistir de esperar, desistir de acreditar, desistir de lutar, desistir de sonhar. Você começou a aceitar que as coisas são assim e pronto. Você começou a dizer por dentro: não adianta. E Jesus disse: eu vi. Eu vi aquele momento em que você olhou para o teto ou para o céu e pensou: eu não aguento mais. Eu vi quando você se perguntou se eu realmente estava vendo o que você estava passando. Eu vi quando você se perguntou se eu me importava. E a resposta é sim. Eu vi tudo. Eu me importo profundamente. Eu nunca te abandonei. O céu não te esqueceu. E Jesus não fala isso para te envergonhar. Ele fala para te fortalecer. Ele diz: eu entendo o cansaço que você carrega. Eu entendo a pressão que você sente. Eu entendo a dor de esperar e não ver. Eu entendo o peso de lutar sozinho. E eu quero que você se lembre: eu também conheci a dor. Eu também conheci a angústia.
Eu também conheci o momento em que o coração aperta. No Getsêmani eu disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Na cruz eu clamei: por que me desamparaste? Eu entendo o que é sentir o peso grande demais. Eu entendo o que é querer desistir. Por isso eu não te julgo. Eu te levanto. E então a mensagem continuou: eu dou força ao cansado. Eu multiplico as forças do que não tem vigor. Os que esperam em mim renovam as suas forças. Você está cansado? Você está cansada? Jesus sabe, e Ele está aqui para renovar. Não é um anime-se vazio, é uma renovação real. É como se Ele pegasse você pela mão e dissesse: não desista agora, não pare agora. Você chegou longe demais. Você enfrentou coisas demais para parar justamente aqui. Você sobreviveu a tempestades demais para afundar agora. Eu não sei o que você enfrentou, mas Jesus sabe. Ele viu suas lágrimas escondidas. Ele viu você segurando a onda para não desabar na frente dos outros. Ele viu você sorrindo por fora e quebrando por dentro. E Ele diz: resista mais um pouco, permaneça, continue, porque eu estou aqui. E quando Ele diz eu estou aqui, não é figura de linguagem. É presença, é cuidado, é direção, é sustento. E aí veio a segunda parte do pergaminho, como se Jesus virasse uma página e dissesse: eu estou preparando algo novo para você. E quando eu ouvi isso, eu senti que essa frase era para alguém que está cansado do velho, cansado do mesmo problema, do mesmo ciclo, da mesma luta, da mesma porta fechada, cansado de repetir a mesma história. Jesus diz: eu estou trabalhando nos bastidores, eu estou movendo peças que você não vê, eu estou abrindo caminhos onde você só vê muro. E Ele diz: eu vou te surpreender, não com uma surpresa pequena, com algo que vai te fazer olhar para trás e dizer: era Deus, algo novo, algo melhor, algo que vale a espera. E eu preciso falar isso com carinho, porque muita gente confunde espera com abandono. Você pensa: se Deus me amasse já teria acontecido. Mas Jesus diz: nem tudo que demora é não. Às vezes é preparo. Ele explica com uma linguagem simples para o coração entender. Ele diz: miojo leva 3 minutos, bolo leva 40, churrasco leva horas, vinho leva anos. Quanto melhor, mais tempo. E o que eu estou preparando para você não é coisa rápida que vem e vai embora. É algo sólido, algo que dura, algo que fica, algo que te estabiliza, algo que te dá paz, algo que te coloca em um lugar de segurança. Então não pense que a demora é rejeição. Pense que a demora é maturação. E nesse novo, Jesus toca em áreas específicas, porque Ele sabe onde dói. Pode ser um trabalho novo, não apenas outro trabalho, mas um lugar onde você vai respirar melhor, onde sua dignidade vai ser honrada, onde o pão vai chegar com paz. Pode ser uma provisão nova, uma porta que você nem sabia que existia. Pode ser uma casa nova, um lar com tranquilidade, um ambiente onde seu coração vai descansar. Pode ser uma cura nova, não apenas melhora, mas restauração. Pode ser um relacionamento novo, Deus trazendo a pessoa certa no tempo certo, ou restaurando o que parecia morto. Pode ser uma oportunidade que muda a trajetória. E Jesus diz: o novo está vindo. Não como hipótese, como promessa. E Ele te chama para uma paciência viva. Uma paciência que não é paralisia, mas esperança ativa. A terceira mensagem do pergaminho veio com uma força diferente. Como se Jesus mudasse o tom e falasse com autoridade. Você tem sido humilhado. Você tem sido diminuído. Você tem sido ignorado. Mas eu vi. E eu vou te honrar. Quando essa frase chegou, eu senti como se ela entrasse em gente que vive dando e não recebe. Gente que se esforça e ninguém reconhece. Gente que carrega família nas costas. Gente que tenta fazer o certo e ainda assim é mal interpretada. Gente que serve e ajuda, dá o seu melhor, mas recebe silêncio. Jesus diz: eu vi. E quando Jesus diz eu vi, é como se Ele dissesse: nada do que você fez foi em vão. Porque você não está trabalhando por aplauso humano. Você está semeando, e Deus honra a semente. E Jesus diz:
Eu vou fazer isso publicamente. Isso é forte. Não é uma honra escondida que só você percebe. É algo visível. É algo que até quem te desprezou vai ver. É como se Deus levantasse você e colocasse em um lugar onde fica impossível negar que a mão dele está sobre a sua vida. E Jesus traz exemplos, porque nosso coração precisa de lembrança. Ele lembra de José, vendido, preso, esquecido. Mas quando Deus decide honrar, ninguém segura. Ele lembra de Davi, desprezado, perseguido, subestimado. Mas quando Deus decide honrar, a unção fala. Jesus diz: sua história não terminou na humilhação. Sua história não termina na injustiça. Sua história não termina na porta fechada. Existe uma virada de honra. Existe uma restauração de reputação. Existe um reconhecimento. Existe uma resposta. E eu sei que você pode dizer: mas eu estou cansado de ser pisado. Jesus responde: eu vi, eu vou agir. A quarta mensagem veio como martelo de fé. Aquela situação que parece sem saída, eu vou virar. E aqui, eu preciso que você receba com seriedade, porque essa palavra não é para emocionar por 5 minutos. É para reposicionar você por dentro. Jesus diz: eu sou o Deus das viradas. Eu sou o Deus do impossível. Eu sou o Deus do milagre de última hora. Você tem uma situação que parece travada. Algo que você já tentou resolver de todas as formas e não conseguiu? Pode ser saúde, um diagnóstico, uma dor persistente, uma ansiedade que não solta. Pode ser finanças, dívidas, falta, desemprego, pressão. Pode ser família, um filho distante, um casamento no limite, uma divisão antiga. Pode ser emocional, depressão, trauma, medo. Pode ser justiça, processo, injustiça, algo que parece não se mover. Jesus diz: eu vou virar. E ele insiste para você entender. Não é talvez, não é vamos ver, não é se você merecer. É promessa, é decreto de amor. E ele te lembra que ele já virou coisas impossíveis antes. Ele abriu o mar, multiplicou alimento, levantou morto, fez água virar vinho. E ele pergunta: por que você acha que eu não posso virar o seu? A fé nasce quando você lembra. Quando você olha para trás e percebe quantas vezes Deus já te sustentou quando você achou que não ia aguentar. Quantas vezes você já esteve no limite e, de algum modo, a provisão veio. Quantas vezes você já se surpreendeu. Jesus diz: eu não mudo, eu sou fiel. E então ele te dá direção prática, porque fé sem direção vira emoção que passa. Ele diz: pare de tentar carregar sozinho. Você já tentou do seu jeito e não deu. Agora deixe Deus fazer do jeito dele. Creia. Não apenas espere. Creia. Declare. Abra a boca e declare vida, porque as palavras alinham o coração. Agradeça antes de ver, porque gratidão é a assinatura de quem confia. E fique atento aos sinais, porque Deus começa pequeno e termina grande. Você não vai desprezar os pequenos inícios. Você vai reconhecer o movimento do céu, mesmo quando ele vem em detalhes. E você vai dizer: Jesus decretou a virada sobre a minha vida. Não como frase bonita, mas como postura interna. A quinta mensagem foi como abraço, porque toca numa das dores mais silenciosas. Relacionamentos quebrados. Jesus diz: eu vou restaurar. Eu vou aproximar quem se afastou. Eu vou unir o que foi dividido. Eu vou trazer paz onde houve guerra. Eu sou o Deus da reconciliação. E quando Jesus fala isso, ele não ignora a dor. Ele menciona filhos, pais, irmãos, casamentos, amizades. Ele menciona orgulho, mágoa, palavras que machucaram, feridas antigas. E ele diz: eu vejo suas lágrimas por causa disso. Ele vê quando você lembra de um tempo em que tudo era simples. Ele vê quando você passa por lugares e sente o coração apertar. Ele vê quando você olha fotos antigas e parece que a vida foi outra. E Jesus não fala como quem faz promessa vazia. Ele lembra de restaurações reais. Pedro negou e foi restaurado. Paulo perseguiu e foi transformado. O filho pródigo foi acolhido. Jacó e Esaú se abraçaram. José perdoou os irmãos. E Jesus diz: eu vou fazer isso também.
E de novo ele te dá a direção prática. Perdoe, mesmo que a pessoa ainda não tenha pedido. Ore nome por nome. Esteja aberto para o reencontro quando Deus abrir a porta. Não deixe orgulho impedir. Confie no tempo. Prepare seu coração para a restauração. Porque quando Deus restaura, Ele não apenas junta pessoas, Ele cura histórias, Ele muda o clima, Ele devolve paz. E por fim veio a sexta e última mensagem, que é a chave que segura todas as outras. Confiança. Jesus diz: eu preciso que você confie em mim. Não é um pedido para você ser perfeito, não é um pedido para você nunca sentir medo. É um pedido para você permanecer, confiar mesmo quando não entende, confiar mesmo quando ainda não vê resultado. Confiar quando a dúvida vier batendo. Confiar no tempo de Deus. Confiar no processo. Porque nem sempre Deus muda a situação em um segundo. Às vezes, Ele te transforma dentro dela, te amadurece, te fortalece, te prepara para não perder o que Ele vai te dar. E Jesus fala com clareza: sem fé é impossível agradar a Deus. Não porque Deus é carente de elogio, mas porque fé é a ponte que permite você caminhar com Ele. A fé mantém você firme até o cumprimento. A fé impede você de desistir um dia antes do milagre. A fé não é negar a realidade, é colocar Deus acima dela. E Jesus te ensina como manter essa confiança viva. Lembre do que Deus já fez. Alimente-se da palavra. Cerque-se de pessoas que fortalecem sua fé. Declare em voz alta: eu confio. Agradeça antecipadamente. Porque a gratidão antes de ver é a prova de que você não depende do que os olhos mostram para continuar crendo. Agora, eu preciso que você perceba o que aconteceu aqui. Você não ficou só ouvindo frases. Você atravessou uma jornada. Você recebeu 6 mensagens que formam um caminho completo. Jesus viu você querendo desistir. Ele está preparando algo novo. Ele vai te honrar. Ele vai virar a situação impossível. Ele vai restaurar relacionamentos. E Ele pede sua confiança para sustentar tudo isso até o cumprimento. E agora vem a pergunta mais importante. O que você vai fazer com isso? Porque ouvir e não agir não transforma. A palavra precisa virar decisão. Precisa virar postura. Precisa virar prática. Então eu vou te conduzir de um jeito simples, bem direto, para você selar no coração. Comece agradecendo. Agradeça por não ter pulado. Agradeça porque Deus te segurou aqui. Agradeça porque, mesmo cansado, você ficou. Diga em voz alta, se puder: obrigado, Jesus, por não ter me deixado sair. Obrigado por falar comigo. Obrigado por me trazer aqui. Existe poder em agradecer, porque gratidão abre o coração. Depois disso, declare as promessas. Não deixe isso ficar só como emoção. Declare com sua boca, porque quando você declara, você escolhe concordar com o céu, e isso muda o ambiente interno. Diga: Jesus viu minha luta e não me abandonou. Ele está preparando algo novo. Ele vai me honrar. Ele vai virar minha situação. Ele vai restaurar meus relacionamentos. Eu vou confiar. Diga do seu jeito, mas diga com fé. Depois, faça algo que parece simples, mas é forte. Escreva. Pegue um papel, uma caneta ou o bloco de notas do celular. Escreva: promessas de Jesus para mim, hoje. E embaixo escreva as 6 promessas com suas palavras. Quando você escreve, você fixa. Quando você escreve, você dá forma. Quando você escreve, você cria um marco. E quando tudo começar a se cumprir, você vai olhar para isso e vai se lembrar. Ele falou, e ele cumpriu. Você vai ter um memorial. Você vai ter uma prova de que Deus não te abandonou e de que Deus realmente te direcionou. E eu preciso te pedir uma coisa que é parte dessa missão. Compartilhe com alguém. Você conhece alguém que está no limite, alguém que está desanimado, alguém que quase desistiu, alguém que está no escuro. Compartilhe, não como spam, mas como cuidado. Seja instrumento. Às vezes Deus usa uma pessoa para impedir outra de pular. E quando você compartilha, você fortalece sua própria fé, porque você se torna cooperador do que Deus está fazendo. E enquanto você espera, espere com fé ativa.
Não é esperar de braços cruzados, é esperar orando, declarando, agradecendo, cuidando do coração, observando sinais. Deus começa a mover peças, pequenas mudanças, pequenas portas, pequenos sinais. E quem está atento, percebe. Não despreze o dia dos pequenos começos. A virada começa como semente, mas termina como colheita. O novo começa como preparação, mas termina como surpresa. A honra começa no escondido, mas termina no visível. A restauração começa no coração, mas termina no abraço. E a confiança começa como decisão diária, mas termina como fé fortalecida. Você chegou até aqui, você não pulou. Isso já é um sinal, porque se você estivesse totalmente desligado, você teria saído. Se você não fosse importante para Deus, você não teria sido chamado assim. E eu não estou dizendo isso para inflar seu ego, eu estou dizendo isso para curar seu coração. Você não é invisível, você não é descartável, você não é apenas mais um. Jesus se importa com você de um jeito profundo. Ele viu você, ele conhece sua história, e ele não te trouxe aqui para te deixar no meio do caminho. Agora, eu vou te pedir um compromisso final, simples, mas poderoso. Escreva nos comentários agora: eu não pulei. Jesus falou comigo. Isso não é apenas para engajamento, isso é um marco espiritual. É você declarando publicamente que você escolheu ficar, escolheu ouvir, escolheu crer. E depois me diga qual das 6 mensagens mais tocou você. Foi a palavra para não desistir? Foi o novo sendo preparado? Foi a honra pública? Foi a virada do impossível? Foi a restauração de relacionamentos? Foi o chamado para confiar? Escreva, porque quando você nomeia, você traz consciência. E eu vou orar por cada pessoa que comentar. Eu vou apresentar seu nome a Deus. Eu vou pedir força, direção, paz, coragem, cura, provisão, reconciliação, e eu vou pedir que a confiança que Jesus pediu de você seja regada, fortalecida e sustentada. E quando as promessas começarem a se cumprir, volte e testemunhe, não para se exibir, mas para fortalecer alguém que está quase desistindo. Porque, muitas vezes, um testemunho é a mão de Deus alcançando outra pessoa. E você vai perceber que tudo isso valeu a pena. Você vai olhar para trás e dizer: se eu tivesse pulado, eu teria perdido a direção. Mas você não pulou, você ficou, você recebeu. E eu declaro sobre você, com fé e com amor, sua força será renovada, o novo está sendo preparado, a honra vai chegar, a virada vai acontecer, a restauração vai florescer, e sua confiança vai sustentar você até o cumprimento. Você não vai desistir no meio do caminho, você não vai soltar a mão de Deus, você vai atravessar essa fase e vai viver um tempo melhor do que você imaginou. Agora vai em paz, vai confiante, vai com esperança, vai fortalecido, vai com a certeza de que Jesus está no controle. E mesmo que seus olhos ainda não vejam tudo, seu coração já pode descansar, porque o céu te viu, e quando o céu vê, o céu age. Amém.